presença do Senhor. E quando eu falo do teu coração, eu falo de algo que tem bombardeado o teu coração, e que isso tem te afastado da presença do Senhor. Vale a pena ressaltar que quando estamos nos afastando da presença do Senhor, não damos já um passo bem largo, já estamos lá na rua. O coração começa a se apartar da presença de Deus, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou no todo, dentro da própria casa do Senhor. O coração vai se afastando, o coração vai se afastando, mas o teu corpo está aqui dentro, mas o teu coração vai se afastando. Eu estou usando a força de expressão de uma palavra, para você entender que não que o seu coração vai sair daqui de dentro, esse coração de carne, não. Eu estou falando de um desejo centralizado na presença de Deus. Eu estou falando de pensamentos que o teu coração está bombeando e está alimentando, que muitas das vezes vai te afastando da presença do Senhor. Eu estou falando de algo que acontece conosco, e se não policiarmos as nossas atitudes, se não localizarmos o nosso coração em todo o tempo, e verificar se realmente ele está nas mãos de Deus, então já estaremos prontos para abraçar a perdição e nos decepcionarmos com muitas coisas que não queríamos entristecer. Nós acabaremos nos entristecendo, porque o nosso coração, quando começamos a lembrar ou se preocupar com ele, nós já estamos deixando ele bem longe, bem afastado, e não paramos para observar isso, não cuidamos dele, não cuidamos do
19, perdão. Lucas capítulo 19 fala de um homem chamado Zaqueu, que tinha um coração cheio de perguntas sem nenhuma resposta. João capítulo 3 fala de um homem chamado Nicodemos, que tinha um monte de perguntas sem respostas, que queria compreender muita coisa, mas não tinha como, que queria saber de muita coisa, mas não tinha resposta. O coração vai ficando cheio, o coração vai ficando saturado com isso, o coração vai ficando pressionado, cai-se na pressão muito grande no coração, por não ter resposta. E o que eles fazem? Deixa lá na Bíblia a receita para todo mundo que tem resposta, e o coração está cheio de não ter, de ter perguntas, mas não tem respostas. Se o teu coração está assim nessa noite, e você veio aqui na esperança de algum profeta ir na tua direção e dar algumas respostas, querido, se isso não acontecer, eu quero que você não se decepcione ou não fique decepcionado. Por quê? Porque duas coisas eu quero te ensinar. Primeiro, Deus não usa só profetas na terra para ir até você e falar. Há várias maneiras de Deus falar. Quero que você entenda isso. Tem vezes que Deus usa alguém na terra para que venha falar algo com você, entregar os oráculos de Deus. Mas tem momentos que Deus quer falar diretamente no trono dele para você. Escuta, e a voz dele mata sobre a tua vida. Ele fala diretamente com você. Agora tem outra forma que Deus usa, que não vai no profeta. Deus não fala diretamente de cima, mas Deus vai até o teu coração através do louvor bíblico que cantaram aqui, dizendo: recebe a unção de cura, recebe a unção de ousadia, recebe a unção de conquista. Abre a tua mão ao profeta, abre o coração e receba nesta noite. Sai daqui nesta noite com o teu coração cheio de ousadia. Sai daqui nesta noite. Pastor, eu quero sair com a minha resposta. Não esquenta a cabeça com a resposta, não, porque diante da glória e do poder que Deus vai derramar em forma de ousadia, do teu coração você vai até esquecer, querido, dos problemas, vai até esquecer das respostas que você quer. E o seu comportamento vai ser como de Jó. Eu quero adorar a Deus. Jó, eu quero morrer, eu quero adorar a Deus. Seus filhos morreram, eu quero adorar a Deus. Você perdeu tudo, eu quero adorar a Deus. Porque o coração daquele homem já tinha resposta à vida de Deus. Diante de todas as tuas perguntas, ele só pensava em criar, mas não esboçou com a tua boca. E ele começa a cantar lá dizendo: eu sei que o teu redentor vive e que o teu servo se levantará. Deus tem a tua resposta, querido. Não se turbe o vosso coração, porque não tem uma resposta. Deixa eu correr. Para onde anda seu coração? Ele anda fazendo o quê? Será que anda procurando alguma aventura para tentar trazer um pouco de paz, uma alegria no seu coração? Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se procuras na casa de Deus, nas coisas do Senhor, o Senhor tem paz no teu coração permanente. Se procura deitar no teu coração em coisas do mundo, Deus diz que não andar como o mundo andará. Porque vem, passa e vai embora. A de Deus vem e fica. E combate todo vírus que tenta arrancar a paz do Senhor do teu coração. Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo? O camarada chegou na minha frente, no local onde eu trabalho. Ele não tem Jesus no coração. Ele disse, ele xingou, excomungou a mulher, excomungou o filho, xingou o filho, falou mal da família inteira, porque ele tinha um domingo para descansar. E quando pensa que não acaba o gás, acaba o arroz, acaba isso, acaba aquilo outro, mas não sei o que, daqui a pouco a mulher fica nervosa, daqui a pouco os filhos começam a dizer maldades do pai, a falar que não tem responsabilidade, que não é o pai da família, que não assume, e começou aquele homem a turbar o coração dele, e ele deu lugar para aqueles problemas, e quando o coração dele estava cheio, que saía da boca dele, como diz a Bíblia, alguém está cheio no coração, saía palavrões, saía ingratidão pela família, saía infelicidade, saía tudo isso, porque era o que tinha dentro do coração dele, que estava cheio, estava transbordando pela boca. Mas agora você tem Jesus, querido, e o seu coração está nas mãos de Deus. Então fica tranquilo, acabou o gás. Cadê a resposta de Deus? Porque acabou o gás. Deus vai mandar que seja corpo para levar alimento na tua descrença, mas o justo não ficará desamparado, e nem a tua descendência nem minha alma. Deus tem resposta para o seu coração. Uma vez que estando nas mãos do Senhor, Deus tem resposta para o seu coração. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e achamos outros corações lá. Eu quero achar o seu.
Deus, eu peço a Deus que venha me instruir nessa noite para achar o teu coração aqui. Tem corações que são rebeldes, tem de tudo e mesmo assim querem mais. Corações rebeldes, que o Pai tem demonstrado todo carinho, o Deus tem demonstrado toda afeição, Deus tem amado de todas as formas, mas a ingratidão quando chega, querido, no coração, faz com que venha rejeitar todo o amor do Pai. Você quer ver como isso acontece? Lembra do filho pródigo em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11? Lembra da reação daquele menino? A Bíblia diz pelo contexto que você entende ali, que o pai deixava tudo para ele, cuidava tudo para ele, o pai ministrava tudo na fazenda, mas era para ele. Mas ele não se sustinha com aquilo.